Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura abaixo, os círculos menores são tangentes entre si e aos círculos concêntricos de raio R minúsculo e R maiúsculo. A área da região sombreada é... Então, observa que a região sombreada, que é tratada no exercício, é essa região que está em laranja. Né? Então, eu tenho que calcular esta área colorida em laranja aí. Em dois círculos concêntricos de raio R minúsculo, Rzinho, e a maior tem raio Rzão. Primeiramente, eu vou calcular a área dessa espécie de halo, né, desta coroa circular, que é a diferença entre as áreas do círculo maior e do círculo menor. Então, eu vou pensar como se não tivesse esses buracos, né, essas partes claras dentro desta coroa. Então, é como se eu tivesse uma situação aqui, ó, toda assim, ó. Então, eu vou pensar que a área a ser buscada é a área desta coroa circular. Então, eu vou calcular primeiro a área dessa coroa e depois eu vou descontar estas partes brancas, que são os círculos menores aí, que eu tenho que descontar essas partes claras, então, que são na quantidade de... Deixa eu contar aqui rapidinho para ti. São na quantidade, vou botar na outra cor aqui. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eu tenho que descontar 12 círculos menores depois de calcular, então, esta área de coroa. Então, como é que se calcula a área de coroa? A área de coroa, vou colocar assim, ó, a área de qualquer coroa circular é dado pela área do círculo maior menos a área do círculo menor. Então, essa é a estratégia. Sendo assim, eu vou calcular primeiro a área do círculo maior. Lembra que a área de círculo é π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, no caso desse círculo maior, então, a área do círculo maior vai ser dado por π vezes o seu raio ao quadrado. O raio do círculo maior é Rzão, vezes R ao quadrado. E a área do círculo menor, bom, também tem a mesma fórmula, só que o raio agora é o raio minúsculo. π vezes Rzinho ao quadrado. A partir daí, a partir dessa diferença, eu tenho a área da coroa. Então, eu vou colocar aqui que a área da coroa circular é dado pela área maior, π vezes Rzão ao quadrado, menos a área do círculo menor, né, grande menos esta parte aqui, ó, central, esse buraco, né? Então, vou descontar aqui menos π vezes Rzinho ao quadrado. Se eu colocar o π em evidência aqui, eu tenho a fórmula típica, né, que vem em muitas apostilas, em muitos livros. A área da coroa já vem com esse formato, como se fosse uma fórmula, né? Vem assim, ó, que a área da coroa é dado pelo π, que multiplica a diferença Rzão ao quadrado menos Rzinho ao quadrado. Isso aqui, então, é a fórmula da área da coroa. Então, para eu não precisar memorizar essa expressão, né, eu penso neste raciocínio. Ok, então está aí a área da coroa. E a partir dessa coroa, eu vou descontar esses 12 buraquinhos, né? Isso aqui parece um corte de um rolamento, né? Tem aqui a capa do rolamento, aqui a outra capa interna e aqui as esferas, ó, como se fossem os cortes. Aqui seriam as esferas que ficam entre as duas capas. Olha só, então parece, né, o corte de um rolamento. Essa questão podia ser
executada assim, né? Mencionando que isso se tratava de um corte de um rolamento. Enfim. Bom, então eu já tenho a área da coroa, vou calcular então agora a área de cada um desses círculos menores e vou multiplicar por 12, já que eu contei 12 círculos menores aí. Bom, a área de cada círculo menor continua sendo π vezes raio ao quadrado. Só que o raio do círculo menor ele não me deu. Ele me deu o raio aqui, ó, desse círculo central, me deu o raio do círculo maior por fora, mas não me deu esse raio. Mas aí percebe que a diferença entre o raio grande, se eu pegar o raio grande e descontar o raio pequeno, eu obtenho essa medida, que é o diâmetro desse círculo menor. Então, se eu pego o raio grande, diminuo o raio pequeno e divido por 2, eu tenho o raio daqueles círculos menores. Então, este é o novo raio, né, dos círculos menores ali entre as duas capas, entre os dois círculos. Então, eu vou colocar aqui que a área de cada círculo, vou colocar em outra cor, a área do círculo, vou botar assim, ó, círculo inscrito na coroa, então vou botar assim, ó, círculo inscrito na coroa, para que tu entenda que se trata desta areazinha aqui, ó, a área de um deles. Também é π vezes r ao quadrado, então é π vezes, lembra que o raio do círculo inscrito na coroa, vou colocar aqui embaixo, ó, ficou raio grande menos o raio pequeno dividido por 2. Então, π vezes r menos r dividido por 2, e isso ao quadrado. Vou desenvolver esse binômio aqui, né? Área do círculo inscrito vai ser igual π, que multiplica, aí eu vou desenvolver aqui em cima, esse numerador é o quadrado da diferença de dois termos, isso resulta o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 rzinho, e mais o quadrado segundo rzinho ao quadrado. Isso divide por, aqui 2 ao quadrado, 4. Então, tá aí a área de um círculo, né? De um círculo interno aqui, ó. Um círculo dentro desta coroa. Como são 12, então a área dos 12 círculos inscritos é esta expressão, π, que multiplica r ao quadrado menos 2r mais r ao quadrado. Isso divide por 4. Então, isso aqui é a área de um deles. Como são 12 vezes 12. Posso aqui estabelecer uma simplificação, né? Divisão por 4 em cima e embaixo. Aqui por 4 vai dar o 13, aqui por 4 vai dar 1. E aí eu tenho que a área dos 12 círculos, vou botar só assim, ó, 12C, tá? 12 círculos inscritos, para ganhar espaço aqui. Esse 3 vem para frente aqui multiplicar o π. Aí eu tenho 3π, que multiplica r ao quadrado, menos 2r mais r ao quadrado. Então, essa é a área dos 12 círculos. Lembra que a área sombreada, eu faço a área da coroa menos a área dos 12 círculos.
Então agora eu vou fazer a área sombreada. Vou dividir aqui, ó. Não sei como que vai... O que eu vou precisar de espaço. Vou fazer com uma outra cor. Vou colocar assim, ó, área sombreada. Aqui é o objetivo da questão. A área sombreada vai ser o quê? Vai ser a área da coroa, que está aqui, π, que multiplica R menos Rzinho, R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, e isso menos o que eu acabei de calcular, que é a área dos 12 círculos. Menos 3π, que multiplica R ao quadrado menos 2 Rzinho mais Rzinho ao quadrado. Coroa menos isso aqui, ó. Muito bem, eu posso colocar coisa em evidência. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou aqui dar um trato algébrico recorrendo aos produtos notáveis e à fatoração algébrica, tá? Então aqui eu vou desfazer uma operação que eu fiz. Eu peguei aqui, ó, R menos R ao quadrado e cheguei nesse trinômio, ó. Então agora eu vou desfazer isso, tá? Eu vou desfazer aqui e vou desfazer também por fatoração aqui. Então olha só, aqui eu tenho R ao quadrado menos Rzinho ao quadrado, isso é uma diferença de dois quadrados. Então eu posso reescrever isso assim, ó, π que multiplica R mais Rzinho, que multiplica por sua vez R menos Rzinho. Lembra que o produto da soma pela diferença resulta em diferença de dois quadrados. Aqui menos 3π. E esse trinômio eu também vou desfazer, né? Aqui eu tenho um trinômio quadrado perfeito que resulta do quadrado da diferença de dois termos. Então, isso seria R menos R ao quadrado. Que foi isso aqui, ó. Isso aqui ao quadrado originou isso. Então, eu vou desfazer. Como eu sei que R menos Rzinho ao quadrado é ele vezes ele. Quadrado é ele vezes ele. Então, eu já vou aqui, ó, ganhar um espaço e um tempo fazendo R menos Rzinho, que multiplica R menos Rzinho. Esse produto resulta esse trinômio. Qual é a vantagem de fazer isso? É enxergar que eu tenho aí, nesses dois termos, né? Aqui, ó, eu tenho um termo, é um produto. Aqui eu tenho outro termo, um outro produto. E aí tem repetição de coisa, eu tenho termo comum, tenho fator comum. O que está repetindo nos dois? Está repetindo o fator, o π, que tem aqui e tem aqui. E está repetindo também R menos Rzinho, que tem aqui e tem aqui. Então, esse fator, ou esses fatores, eles saem do parênteses, serão colocados em evidência. Então, vou colocar aqui, ó. Isso resulta π, que multiplica R menos Rzinho, né? São os fatores comuns. E aí, que multiplica o que sobra em cada um. Rapidamente eu vou te mostrar isso. Ó. Se fosse assim, ó, AX mais AY, eu coloco o A em evidência, sobrando aqui o X, sobrando aqui o Y. Isso é colocação em evidência. A vezes X a X, A vezes Y a Y. Então, estou colocando em evidência o que repete. Nesse caso aqui era o A, e ali o que repete é π, que multiplica R menos Rzinho. E o que sobrou? Sobrou aqui R mais Rzinho, nem preciso colocar esse parênteses aqui, tá? Não tem problema se colocar, mas eu não preciso. Sobrou aqui menos 3, que multiplica o que sobrou. Aqui sim o parêntese, porque é produto, né? Vezes R menos Rzinho. Ok. Nota que eu estou me encaminhando para as respostas
para o modelo algébrico de resposta das alternativas, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, isso é igual, ainda eu tenho π. Nota que a partir daí, né, a partir dessa parte aqui, ó, eu não tenho mais geometria, né? Não tem mais geometria plana. A geometria plana era até a identificação de coroa, cálculo de área de círculo, enxergar que são 12 círculos, até aí eu tenho um raciocínio geométrico. A partir desse ponto que eu assinalei aqui pela seta, ó, a partir daqui não é mais geometria, é manipulação algébrica, né? É trato algébrico, saber trabalhar com letras. Então, eu tenho aqui π que multiplica R menos R, ok, vezes, fazer bem devagar, tá? R mais R, esse menos 3 multiplica, menos 3 que multiplica R, menos 3R, e aqui menos 3 que multiplica menos R, mais 3R. E isso é igual, continua aqui π, que multiplica R menos R. Dentro desse colchete aqui eu vou operar os semelhantes. R com menos 3R menos 2R. R menos 3R. Agora, R com mais 3R. Isso vai resultar 4R. Bom, nesse ponto eu posso fazer duas coisas. Eu posso operar esse produto aqui, ó, porque eu estou olhando para as alternativas. Ó, ele está colocando ou 2π em evidência, ou o π em evidência. Então, esse R menos R eu tenho que me livrar aqui dessa parte de fora do colchete, tá? Então, indica que eu vou ter que operar isso aqui, ó. E essa operação eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso colocar esse... Aqui tem um 2 repetindo no colchete em evidência e trago esse 2 para fora. Ou eu opero assim mesmo. Vou manter esse π aqui fora. E vou operar R vezes menos 2R. Isso resulta menos 2R ao quadrado. R vezes 4R. Isso resulta 4R, R. Menos R que multiplica menos 2R, menos vezes menos dá mais, 2R, R. E menos R que multiplica com mais 4R, menos vezes mais dá menos, menos 4R ao quadrado. Vou reduzir os termos semelhantes dentro desse parêntese. Aqui, ó, menos 2R ao quadrado. Aqui não tem, aqui 4R, R, 2R, R. Aqui estão os semelhantes. Então, vou fazer essa redução aí. Mantenho ainda o π em evidência. Repito aqui, menos 2R ao quadrado. 4R, R mais 2R, R. Isso dá mais 6R, R. Menos 4R ao quadrado. Está aí uma resposta já bem adequada. Observando as alternativas, eu não tenho isso, né? π que multiplica menos 2R ao quadrado, mais 6R, R, menos 4R ao quadrado, eu não tenho isso. Mas eu posso, como eu falei antes, ó, retirar um 2 aqui de dentro, ó, que está repetido em todos os termos. Então, eu posso colocar esse 2 em evidência, assim como eu fiz
com o π Rzão Rzinho lá em cima. Então aqui eu tirando esse 2 fica 2π. Se eu tiro 2 daqui, me sobra menos Rzão ao quadrado. Se eu tiro 2 daqui, me sobra mais 3 Rzão Rzinho. E se eu tiro o 2 daqui, me sobra menos 2 Rzinho ao quadrado. Deixa eu melhorar aqui, 2 Rzinho ao quadrado. E aí sim, essa resposta eu observo 2π, que multiplica, que dá menos Rzão ao quadrado, aqui 2π, menos Rzão ao quadrado, mais 3 Rzão Rzinho, menos 2 Rzinho ao quadrado, letra C. Então, observo que esse resultado obtido corresponde à alternativa C. E aqui eu vou te apresentar uma outra resolução, uma resolução alternativa, utilizando a técnica da atribuição. Então, vou colocar aqui, técnica da atribuição. Essa técnica para resolução de exercícios, ela se aplica muito bem para esse modelo que nós temos de questão, que é uma questão com os dados num formato algébrico, né? Eu não tenho aqui o raio numérico, tenho um raio R, aqui também não tenho esse raio menor, numericamente eu tenho um raio igual a Rzinho, e as alternativas, elas são colocadas a partir da relação entre esses valores, Rzão e Rzinho. Observa aqui todas as alternativas, eu tenho relação Rzão, Rzinho. Então, eu vou estabelecer aqui uma convenção, vou atribuir valor para R, o raio grande, para o raio pequeno, e a partir desses valores elaborar a resolução. Claro que quando eu faço essa atribuição, nesse chute para valores, eu coloco valores que me sejam favoráveis. Observa que a diferença entre o raio grande e o raio pequeno, como nós vimos na outra resolução, essa diferença resulta aqui, ó, no diâmetro desse círculo menor. Então, se eu tenho que o diâmetro resulta dessa diferença, é interessante, facilita um pouco que o raio desse círculo menorzinho de todos aqui, ó, seja um raio unitário, raio 1. Isso facilita os cálculos, não que seja obrigatoriamente, né, raio 1, mas o raio 1 vai facilitar um pouco. Então, se eu sei, se eu quero esse raio 1, é interessante que esse diâmetro valha 2. Então, a diferença entre Rzão e Rzinho, a diferença é interessante que seja de 2 unidades quaisquer. Então, vou partir desse princípio. E aí, eu vou começar com a atribuição assim. Rzão, eu vou colocar 6 unidades e o Rzinho eu vou colocar 4. Olha só aqui, ó, eu tenho uma diferença de 2 unidades. Faço então o cálculo já desta área, desse círculo maior, da área do círculo maior. Lembra que eu vou calcular primeiro a coroa, como eu fiz na outra resolução. Calcular a área grande com raio igual a 6. Então, a área igual a π vezes Rzão ao quadrado. Estou calculando a área maior, vou pôr assim, ó, área grande. Aí aqui, área grande igual π vezes 6 ao quadrado. 6 ao quadrado é 36. E a área grande resulta 36π. Ok. A área pequena, vou colocar em outra cor. Vou colocar na mesma. Área pequena. A área pequena do círculo menor, esse que está por dentro, área π vezes Rzinho ao quadrado. Área pequena igual π, o Rzinho é 4, 4 ao quadrado. Área pequena igual 16π. Ok. E aí, a partir desses dois valores, 36π e 16π, a diferença aqui vai me dar a coroa, como nós fizemos lá na outra resolução. Então, vou fazer aqui de azul a área da coroa
é igual a 36π menos 16π. E a área da coroa é igual a 20π. Nota que o cálculo fica mais suave, né? Com os valores. Então, eu tenho a área da coroa 20π. Agora, eu vou calcular a área de cada um dos círculos. Vou fazer aqui uma divisão. Vou fazer a área deste círculozinho aqui menor, ó, que nós contamos na outra resolução 12. Então, a área do círculo inscrito na coroa, a área do círculo inscrito na coroa, também é π vezes o raio ao quadrado. Então, é π vezes o valor do raio vai ser igual a 1. Por quê? Porque se tudo isso aqui, ó, é 6, e isso aqui, ó, esse raio menor é 4, essa diferença é de 2 unidades, o raio é metade, conforme nós vimos, então o raio igual a 1. Então, eu tenho que π vezes 1 ao quadrado. E a área do círculo inscrito na coroa, 1 ao quadrado é 1 vezes π, eu tenho aqui área igual a π. Como são 12 círculos, então a área dos 12 círculos inscritos, pô, se cada um é π, eu tenho 12π. Muito bem. E aí, a partir da diferença entre esse 20π e esse 12π, vai me dar a área sombreada. Então, agora eu venho para cá, ó, a área sombreada. — 20π menos 12π. E aí, numericamente, eu encontro 8π. Ah, professor, mas as alternativas não tem 8π, não tem esse valor numérico. Mas justamente é isso que eu faço agora. Eu vou testar as alternativas para verificar em qual delas eu tenho este 8π. Como esse exercício tem um certo grau de complexidade no manuseio algébrico, dificilmente mais de uma alternativa vai resultar 8π. Então, aquela que resultar 8π é a resposta. Se, por acaso, numa coincidência, num caso bem atípico, eu encontrar duas alternativas que também resulte 8π, isso pode acontecer em modelos mais simples, eu preciso fazer uma nova atribuição. Aí eu testo outros valores. Eu coloquei aqui, ó, 6 e 4, e a partir do 6 e 4 me deu 8π. Aí eu mudo esse 6 e esse 4. Ok? E aí refaço os cálculos. E aí só vou testar, claro, né? Só vou testar naquelas alternativas que coincidiram com o mesmo valor para diferenciar uma da outra. Certo? Bom, vou fazer então agora o teste das alternativas para verificar qual delas tem 8π. Eu vou fazer aqui a letra A, fazer na ordem que elas se manifestam. Vou fazer aqui, ó, letra A. Letra A eu tenho 2π, que multiplica, olha só, rzinho ao quadrado. Lembra que o rzinho é 4, então já vou ir substituindo. Ó. 4 ao quadrado. Depois eu tenho menos rzão ao quadrado, menos, olha aqui, ó, menos rzão ao quadrado. O rzão é 6, menos 6 ao quadrado. E mais 3 rzão rzinho, mais 3, que multiplica 6, que multiplica 4. E agora eu resolvo isso para dar o valor 8π. 2π que multiplica. Bom, já sei que isso aqui, ó, tem que fechar 4, né? Para 4 vezes 2π dá 8. Lembra que tem que dar 8π. 4 ao quadrado, 16. Menos 6 ao quadrado, menos 36. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 4, 72. Ok. Aí eu tenho 2π, que multiplica 16 menos 36 menos 20. Menos 20 com 72 dá 52. Então, 2π vezes 52. Isso resulta 104π. Bom, aí não é a resposta, né? Por quê? Porque eu tenho que encontrar 8π. Então, letra A está eliminada. Letra B. Letra B tem 2π também, evidência, que multiplica menos rzinho ao quadrado.
menos 4 ao quadrado, menos r ao quadrado, menos 6 ao quadrado, mais 3r. 3 vezes 6 e vezes 4. 2π, que multiplica menos 4 ao quadrado, menos 16, menos 6 ao quadrado, menos 36. E aqui, 3 vezes 6, 18, vezes 4, 72, igual ao cálculo anterior. 2π, menos 16 com menos 36, menos 52, menos 52 com mais 72, isso vai dar 20. Então, aqui deu vezes 20. 2π vezes 20 dá 40π. Bom, também não é a resposta, porque eu tenho que encontrar 8π. Vou fazer a letra C. Lembra que a letra C é a resposta correta, né? Nós já fizemos lá na outra lâmina. 2π, que multiplica menos 2r ao quadrado, 2 vezes 4 ao quadrado, menos r ao quadrado, menos 6 ao quadrado, e mais 3r, mais 3 vezes 6 vezes 4. 2π vezes 4 ao quadrado, 16, menos 2 vezes 16, menos 32, menos 6 ao quadrado, menos 36, e aqui já fizemos isso, dá 72. 2π vezes menos 32 com menos 36, isso vai dar menos 68. Menos 68 com mais 72, isso vai dar mais 4. E aí, 2π vezes 4, olha só, realmente, 8π. É o que nós encontramos, e aí fecha na alternativa C, ou se confirma a alternativa C. O correto seria eu ainda testar a letra D e letra E, para verificar se não, por coincidência, não resulta uma alternativa 8π. Se resultar, aí eu vou trocar esses valores aqui, né? Vou atribuir um outro valor de raio grande, um outro valor de raio pequeno, e vou testar entre a letra C e essa outra, ou essas outras letras onde resultaram também 8π. Então, vou deixar esse resto de tarefa aí para ti, né? Testar a letra D e letra E, verificar se tem alguma outra que também fecha. Faço agora já de uma vez, né? Já ganhamos, já matamos aqui. Ó, vou fazer o D aqui um pouco mais rápido. Ó. Eu tenho π que multiplica. R ao quadrado vai ser 4 ao quadrado, 16. Menos R ao quadrado, menos 6 ao quadrado, 36. E aí, mais 3R, que isso já fizemos. R dá 72. Aí, a letra D está dando π que multiplica. 16 menos 36 dá menos 20. Menos 20 com mais 72. Isso vai dar 50. Menos 16 com menos 36 dá menos 20. Mais 50, mais 52. Isso vai resultar... Não, estou fazendo aqui. 16 menos 36 dá menos 20. Menos 20 com mais 72 dá 52. Então, π vezes 52, ou seja, 52π. Que é diferente do 8π. Então, letra D está eliminada. E para fechar, então, vou testar também a letra E, que diz que é π vezes menos 2. Ah, aqui eu já fiz, né? Olha só aqui, ó. Esse parênteses aqui eu fiz na letra C, ó. Menos 2r ao quadrado, menos r ao quadrado, mais 3r, eu já fiz isso na C. E o parêntese aqui da C resulta dentro 4, né? Então, fica π vezes 4. Isso resulta 4π. Que também não é 8π, logo, realmente, a única que fechou 8π é a letra C, se confirma com a resposta, ok? Esse vídeo ele ficou um pouco extenso, né? Mas lembra que o objetivo sempre é um aprofundamento resolutivo, né? Uma clareza, um ganho didático e um ganho
no teu estudo aí, para a tua preparação. Então, às vezes, o vídeo fica um pouco longo mesmo, porque a preocupação é essa, a preocupação não é o tempo, ok? Então era isso, obrigado pela visita, bons estudos e até a próxima.